A prisão preventiva tem os seus requisitos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Significa que para que a prisão preventiva seja decretada, deve haver o preenchimento dos requisitos desses dispositivos legais e deve ter algum daqueles fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como, por exemplo, a garantia da ordem pública. E como a prisão preventiva é uma prisão cautelar, ela ocorre antes do trânsito em julgado e restringe a liberdade daquele acusado durante o processo penal, ela é uma medida excepcional. E como medida excepcional, deve durar apenas o tempo necessário, deve ter uma avaliação de sua atualidade, de sua necessidade naquele momento exato, sob pena de se tornar uma indevida flexibilização do direito à liberdade. A princípio, todos temos o direito de responder a um processo penal em liberdade. A exceção é no caso em que há uma grande fundamentação, uma grande demonstração de um fundamento do artigo 312 do CPP, assim como o preenchimento dos requisitos do artigo 313 também do Código de Processo Penal. Por isso que é uma medida excepcional e deve durar apenas o tempo necessário, não mais do que isso. Dessa forma, temos um grande questionamento. Qual seria o tempo necessário para uma prisão preventiva? Sabemos que no nosso Código de Processo Penal e na legislação em geral não tem um prazo para a prisão preventiva. A prisão temporária até tem prazo, mas a prisão preventiva, que também é uma prisão cautelar, assim como a prisão temporária, não tem prazo. E se não tem prazo para a prisão preventiva, devemos avaliar em cada caso concreto se há uma complexidade, se há um indevido prolongamento do processo, se ainda estão presentes aqueles requisitos legais que ensejaram a decretação da prisão preventiva lá no início. Tudo isso deve ser avaliado, porque o excesso de prazo não consiste em uma soma aritmética, não é apenas ultrapassar um prazo previsto na lei, porque não tem prazo previsto na lei. E se é ultrapassado aquilo que é exigido como proporcional, como razoável, uma duração razoável do processo, no caso de um réu preso, temos o que chamamos de excesso de prazo, que pode ser combatido, na verdade deve ser combatido, por meio de habeas corpus.